Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira aqui de live, pra gente poder conversar. Dando uma ajeitada aqui, enquanto o pessoal entra. Tranquilo. Uma bosta. Fica melhor. Vamos conversar. Oi, Larissa. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre... Já trouxe algumas vezes a questão da pandemia, a questão de estresse, encefalomielite miálgica, quem nunca ouviu o termo, tá? Vou explicar para vocês o que é isso. Eu deixei algumas perguntas, né? Deixei um questionário aí, acho que ontem ou anteontem, falando sobre esse tema e vi que muita gente relatou a questão da ansiedade e vi também que muita gente não conhecia síndrome de burnout. Então eu vou voltar a falar sobre esse tema, que faz parte do diagnóstico em encefalomielite miálgica, que é a síndrome da fadiga crônica. Vou explicar o que é. Associei ao momento pandemia por dois motivos básicos, tá? Que eu vou passar para vocês. Estou deixando o pessoal entrar aqui para a gente poder conversar. Já deixar aqui um recado. Como muita gente manda pergunta, né, e às vezes a gente tem uma live com um tema fechado, semana que vem nós vamos mudar. Semana que vem a live vai ser especificamente para responder perguntas. Ei, Rosane. Então, eu vou abrir caixas de perguntas, as pessoas vão mandando, eu não vou responder na hora, senão perde a graça. E durante a live também. Então não tem tema aberto. Eu quero saber sobre emagrecimento, sobre implante hormonal, sobre menopausa, andropausa, sobre síndrome da fadiga crônica, sobre doença de Alzheimer, sobre depressão. Lembrar que nós estamos no mês Setembro Amarelo, o mês onde não é comemoração, onde a gente trabalha e fala muito sobre as doenças psiquiátricas principalmente, e também as psicológicas, as neurológicas. Então, só esperar um pouquinho, deixar mais gente entrar aí, são 7h05 agora, vamos falar sobre isso. Como eu coloquei ontem, né, lá na clínica a gente tem atendido de tudo, desde o paciente que vai para buscar a parte estética, e muita gente procurando para tratamento de patologia. Vamos falar, Rosane, sobre Parkinson. Semana que vem é só mandar a pergunta, falar o tema, vamos falar sobre Parkinson. Por coincidência, estou aqui de azul. Uma das coisas mais utilizadas é o azul de metileno. Então, vou mandar tudo isso na semana que vem. Tema aberto, tá? Não tem tema fechado. Então, as pessoas vão mandando as perguntas, eu vou printar, vou anotar para poder chegar na quarta-feira que vem. Então, quem quiser fazer pergunta mais específica, se for tema que a gente aborda, claro. Se não for, aí eu vou avisar e vamos conversar sobre tudo isso. Mas Parkinson, entenda o seguinte, a gente tem que retirar metal pesado, melhorar mitocôndria, por isso que utiliza muita coenzima Q10, mas não vou entrar nesse tema não. Apesar do que hoje tem tudo a ver em falar sobre coenzima Q10, que é a síndrome da fadiga crônica. E veio a ideia de falar sobre isso hoje, muito em função desse momento mesmo de pandemia. A gente até divulgou, eu até coloquei, né, a síndrome da fadiga crônica, a síndrome de burnout, o estresse pós-pandemia, mas a pandemia não acabou. Só que muita gente já está vivendo esse momento de voltar à rotina e eu vejo a queda absurda que as pessoas tiveram em termos de saúde. Alumínio, quando está elevado no sangue, a gente tem que fazer quelação, retirada de metal pesado. Pode ser feito por nebulização, pode ser feito por via oral, existem algumas substâncias, e a forma que eu mais utilizo é por via venosa. Depende do quadro clínico do paciente, mas eu uso muito mais por via venosa. Bom, deixa eu começar então a falar. Por que me veio a ideia de falar sobre síndrome de burnout?
Primeiro, quando a gente fala em síndrome de burnout, que está incluído na síndrome da fadiga crônica, a parte básica é exaustão física, mental e emocional. Eu já atendia há alguns anos essa área, síndrome de burnout. Eu venho falando com os pacientes que aconteceu uma mudança assim, nos últimos anos no consultório, que foi o seguinte: durante 8 a 10 anos, o que eu mais atendi? Emagrecimento. Nos últimos 2, 3 anos, o que eu mais atendo é síndrome de burnout. O paciente às vezes chega querendo emagrecer, mas o problema começou lá atrás com a questão do estresse. Então, o perfil padrão que eu atendia até o início do ano era o paciente que é bancário, o paciente que tem um trabalho que precisa bater muita meta, uma pessoa que tem uma rotina muito puxada. Atendo, por exemplo, muita gente que trabalha embarcado, então eles passam 14 dias trabalhando muito pesado, 14 dias aqui, nesses 14 dias trabalhando embarcado, às vezes virando noites. Então, muito relacionado ao trabalho. Temos aí, se a gente jogar no Dr. Google, várias matérias, várias revistas que falaram nos últimos anos sobre síndrome de burnout associada ao estresse. Só que entendam o seguinte: encefalomielite miálgica, esse nome esquisito, ou síndrome da fadiga crônica, para quem tiver curiosidade de ler, Vencendo a Fadiga Crônica, vale muito a pena a leitura. Não é livro médico, é livro para leigo, mas traz muita informação interessante. A síndrome de burnout está incluída neste tema. E ele está relacionado ao estresse físico e psicológico. E muitas vezes os sintomas da síndrome da fadiga crônica, eles surgem, eles aparecem após um quadro viral. Então, por exemplo, na questão do quadro viral, eu já atendi alguns pacientes que tiveram, por exemplo, Zika vírus, chikungunya, e que desenvolveram depois, até dengue, mas principalmente chikungunya. Melhoraram, tiveram a crise ali, 7, 10 dias da virose, apresentaram a melhora. Só que 6 meses, 1 ano depois, continuavam com muita dor articular, com uma indisposição muito grande, uma fadiga muito grande. É o que a gente fala, é exaustão mesmo. Exaustão psicológica, tá? Exaustão física e exaustão emocional que a pessoa apresenta. E muitas vezes chega com um diagnóstico de depressão, chega com um diagnóstico de fibromialgia. E aí começa a entrar nos remédios controlados que não vão resolver. Pode amenizar uma dor, pode amenizar a questão do humor, mas não vai resolver o problema, ok? Por que que isso acontece? Por exemplo, após quadro viral. E já estão começando a fazer estudos e mostrando que algumas pessoas que tiveram coronavírus, Covid, desenvolveram depois a síndrome da fadiga crônica. Para mim, existe uma das várias, uma explicação muito simples, que é a seguinte: quando a gente está enfrentando uma doença, o nosso corpo, para se proteger, o que é que ele faz? Aumenta muito a produção, por exemplo, do cortisol. Eu estou sempre batendo na tecla porque as pessoas têm mania de falar assim, cortisol faz mal. Porém, ele é fundamental. Então, nesse momento que você desenvolveu uma virose, como, por exemplo, coronavírus, a infecção pelo Covid, desenvolveu essa doença, o corpo vai produzir muito cortisol. Tanto que um dos medicamentos utilizados em hospital é a prednisolona, na verdade, para diminuir o quadro inflamatório. Então, o nosso corpo produz muito. A glândula que é responsável por produzir esse cortisol se chama suprarrenal. Para ela fazer essa produção, é igual a gente produzir um material. Eu preciso de coisas básicas para produzir. Ela utiliza, por exemplo, muita vitamina C, muito zinco, que são antioxidantes, para poder ajudar na produção de cortisol e para poder combater essa infecção. E aí, ok, venci a doença, venci o coronavírus, a chikungunya, o médico entrou com vários remédios, ok, venci a doença. Só que o corpo entrou em estafa. Ele chegou no momento que ele não está conseguindo se recuperar mais. Então, o que você está oferecendo para ele em termos de nutriente não está sendo suficiente para manter saúde, para manter disposição. Porque às vezes a pessoa faz um exame, principalmente quem faz os exames básicos, vamos falar, seu exame está normal. Mas eu estou me sentindo cansado, indisposto, estou acordando com muita preguiça. Isso é preguiça.
vai trabalhar. E não é assim, seu corpo não está te dando suporte para isso. E quando a gente precisa de energia, a gente vai buscar energia em quem? Em alimentos que fornecem energia mais rápido. O que fornece energia rápido? Carboidrato e açúcar. E aí já está ansioso, vamos falar do momento pandemia. A pessoa está ansiosa porque está dentro de casa, está ansiosa e ficou esse período porque não sabe como ia ficar com relação ao emprego, porque as contas estão vindo e o dinheiro às vezes não está vindo, porque está com medo, obviamente, de contrair a doença, ou do pai pegar, ou do filho pegar. Como diz a Fabi, é um cansaço terrível. E aí alguém vira e fala assim, não, você quer emagrecer? Que aí a pessoa ganhou peso nesse momento. Por alguns erros alimentares, porque ficou sem fazer o exercício e por conta dessa necessidade. E ela está totalmente indisposta, não tem a menor vontade e não tem disposição para levantar da cama e querem que ela comece a fazer uma atividade física de 1 hora, 2 horas por dia. Isso é muito difícil. Então, quando eu comecei a desviar esse caminho para explicar isso para os pacientes, por quê? Eu entendo, gente, que muitas vezes vocês chegam querendo um resultado imediato. Entendo o respeito e eu gosto de resultado rápido também. Porém, se eu não melhoro a sua disposição, às vezes no primeiro momento, não adianta eu fazer dieta hiperrestritiva para você. Não adianta eu te indicar fazer exercício que o seu corpo não vai deixar você fazer isso. Então, hoje em dia, tem paciente acompanhando a live aí, eu tenho programado muito tratamentos de 2, 3, 4 meses, porque no primeiro momento eu quero melhorar a sua disposição. Eu quero que você volte com 2, 3, 5 semanas e me fale assim, olha, minha disposição já melhorou. Aí eu consigo restringir sua alimentação. Aí eu consigo te cobrar para começar a fazer exercício. Então, todos os dias eu tenho atendido, gente que, doutor, veio a pandemia, eu no começo estava cuidando, depois eu fiquei estressado, estou preocupado, tem 2 filhos cuidando de menino, fazendo o dever dos meninos. Eu paro aqui para ler as perguntas, os comentários, e aí eu me perco. Então, deixa eu voltar. Então, eu vou falar disso aí. Você que falou aí do seu pai, psicoterapia, psiquiatria e tudo. Então, as pessoas perderam completamente o foco nesse momento. O que aconteceu com a maioria, tá? Normal. Só que começaram a desenvolver essa questão da fadiga crônica, por toda a questão do erro alimentar e do estresse. Estresse nada mais é do que estimular no corpo produzir hormônios de luta e fuga. Então tem um aumento do cortisol e da adrenalina. Só que se isso mantém alto por muito tempo, isso vai ser um grande problema para a sua saúde. Isso não vai te fazer bem. E vai trazer essas alterações. Igual eu falei, você começa a ter uma demanda grande de nutrientes, mas não está oferecendo o que o corpo está pedindo. Aumentar o consumo de álcool. Ou seja, tudo inverso o que é cuidar da saúde. Expor ao sol ajuda a produzir vitamina D, além de outros benefícios. Fica dentro de casa. Atividade física, fundamental para a saúde. Fica dentro de casa. Alimentação equilibrada. Está na pandemia, comeu um monte de porcaria. Só que a gente tem que saber entender o momento que está passando e começar a mudar tudo isso. Então as pessoas têm chegado e às vezes chegam com medo ou com vergonha porque estiveram lá. Hoje mesmo eu atendi uma que consultou em março, voltou hoje e engordou 5, 6 quilos. Eu estava com medo de voltar. Gente, não, vamos voltar, vamos cuidar da saúde. Vamos recomeçar. Ontem eu até fiz uma postagem falando sobre isso. Recomeçar do básico. Por isso, não entra na minha cabeça as pessoas já pensarem logo em um monte de remédio, tá? Porque a gente tem que fazer primeiro o básico. Por isso, quando alguém fala assim, você ontem postou que atendeu de estética, emagrecimento, burnout, até Alzheimer. Porque a gente precisa fazer o básico. O nosso corpo, ele não vive se não tiver hormônio, se não tiver nutriente, se não tiver os aminoácidos. Então, as pessoas estão carentes do que é básico, do que a gente escutou a vida inteira de pai, mãe e vó. Esse menino está muito magro, dá vitamina para ele, que ele precisa de vitamina.
entupia de vitamínica, biotônico e não sei o quê. E quando está precisando realmente, neste momento, os idosos, pelo amor de Deus, idosos, eles estão perdendo massa muscular, eles estão desenvolvendo sarcopenia. Saiu até na mídia porcaria que aparece domingo à noite, né, mas saiu há um tempo atrás, naquela porcaria, falando de uma substância que protege contra o Alzheimer e que ajuda inclusive a tratar. E ela é gratuita, chamada irisina. Irisina é produzida a partir da atividade física, principalmente de resistência, musculação, pilates, não é fazer caminhada, não é bater perna. Bater perna em shopping não emagrece ninguém. Então caminhadinha leve não vai te ajudar não. Então a gente tem que pensar nessas coisas básicas para poder manter a questão de saúde. E aí é onde eu estou falando, estou entrando. E não é raro, isso aqui é frequente. Tá? Eu estou passando que foi uma das melhores leituras que eu fiz. Isso foi uma indicação, eu já falei aqui, de uma paciente que estava passando pela fadiga crônica, que foi diagnosticada com depressão, e aí ela fez o tratamento na clínica, teve uma melhora muito grande, e ela leu esse livro. Eu não conhecia, me indicou, isso foi este ano, eu conheci, achei o livro fantástico. Inclusive é uma forma que muita gente fala assim, doutor G, dá algumas dicas do que a gente pode fazer, eu moro fora, quem não quer, não pode, não vai cuidar dentro da clínica. Aqui você encontra muita coisa que pode ser feita. Suplementação de vitamina C, suplementação de vitamina D. Na parte da alimentação, o que você deve evitar? A gente sabe que glúten não é modismo. Boa parte das pessoas não tem condições de consumir glúten. A Larissa colocou aí, realmente o livro é muito bom. Alguém que colocou aí, desculpa que eu perdi, eu ia anotar o nome aqui, acabei perdendo. Sobre a questão do pai e psicoterapia. Psicoterapia é fantástica, tá? Porém, nestas questões, como isso aqui, não dá pra gente focar só na psicoterapia. E eu já falei várias vezes, não tenho problema nenhum em repetir. Eu mesmo faço terapia, já esse ano eu quis me dar alta, mas aí segurei na pandemia e falei com o meu terapeuta, tô de alta, tô indo embora, e resolvi voltar. Então, eu sou totalmente a favor de psicoterapia. Porém, a gente não pode esquecer o lado bioquímico. Então, por exemplo, eu sempre trago aqui da serotonina, que é fundamental para a saúde psicológica, que diminui a ansiedade, compulsão por doce, melhora a TPM, vira melatonina para dormir bem. Você não vai produzir serotonina porque você fez terapia e o terapeuta te deixou mais tranquilo. Você vai produzir serotonina se você, comer vitamina B6, magnésio, triptofano. Se o seu intestino estiver funcionando bem, eu não falo de ir ao banheiro todo dia, porque a maior parte da serotonina é produzida pelo intestino. Ou, né? Porque o ideal é suplementar e fazer na comida. Então, hoje mesmo já teve mais uma paciente que eu falei, olha, você está passando por isso, pela síndrome da fadiga crônica, tem o lado psicológico. O dela não foi por conta apenas da pandemia, situação já de anos, de 15, 20 anos. Tá? Então eu falei com ela, perdeu a mãe muito cedo, passou por vários problemas. Falei, olha, tem o lado psicológico. Eu sei que são muitos anos, mas precisa ser tratado. Não sou eu que vou tratar. Eu vou reforçar que você precisa tratar. Vai procurar um psicólogo, a linha que você se entender melhor, se vai ser linha freudiana, se vai ser cognitivo-comportamental. Não entro nesses pormenores, que não é a minha área. Mas precisa cuidar da parte básica, que é bioquímica. Parte hormonal a gente tem que cuidar, repor nutriente a gente tem que cuidar, que isso é básico. Por isso, você que colocou aí pra cima, deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, gente. Eu perdi o comentário. Falando do pai. Então é fundamental. Homens, nós somos muito teimosos. Geralmente o homem que eu atendo, principalmente mais velho, é filha que levou, é a esposa que obrigou aí, que o homem é teimoso. O homem não gosta de cuidar da saúde. Por isso a gente morre mais cedo. Porque as mulheres têm muito mais doença do que os homens. Só dar um exemplo. Ginecologista, obviamente, só atende mulher. Nós não temos uma especialização que seja só para homem, porque nem urologista. O urologista atende mulher, porque existem vários quadros.
Pegar doenças crônicas, como doença autoimune. As doenças autoimunes são muito mais prevalentes na mulher do que no homem. A qualidade de vida vai lá embaixo. Então, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, a tendência é muito mais para mulher do que para homem. Por que vocês vivem mais? Porque vocês se cuidam mais. Homem sai, vou falar por mim, sai da pediatra com 10, 11, 12 anos. Vou te passar, Daniel. Só concluir. Um homem sai do pediatra, né, quando tem também, dependendo da geração, nem teve, e depois não tem mais, não acompanha com mais ninguém. A mulher não, ela sai do pediatra, dá 13, 14, 15 anos, algum momento ela vai passar no ginecologista. Seja porque está com SOP ou só porque quer usar um anticoncepcional, ou porque a mãe tem consciência e fala, olha, eu quero te levar para acompanhar. A gente não tem isso. E outro fator, aí a mulher vai acompanhando com a gineco. Deu 40, 45, 50 anos, parou de menstruar, aí eu estou na menopausa. Aí vai cuidar da menopausa. A gente, o que a gente faz? Nada. Nem sabe o que é andropausa, nem cuida e nem sabe que a andropausa leva à depressão. Tá? Daniel, tá aqui, meu amigo. Vencendo a fadiga crônica, da Cristina Dom. Ó, dá um print aí, ó, quem quiser. Nem conheço a figura, é americana. Não conheço editora nenhuma, não ganho porcaria nenhuma com isso, mas vale a leitura, tá, gente? Homem quando chega a ficar idoso dá mais trabalho e sofre mais. Então deixa eu voltar um pouquinho no tema. Podem esperar que esse resto de ano e ano que vem nós vamos ter muita gente desenvolvendo síndrome da fadiga crônica. Pela questão psicológica, tá? Por ter vivido esse momento pandemia. Espero que seja o quanto antes a gente poder falar assim, lembra na época do coronavírus? Mas ainda não é o que está acontecendo. Ei, prima. Boa noite. Beijão para você. Então as pessoas vão desenvolver síndrome da fadiga crônica, infelizmente, pela questão psicológica. Isso vai acontecer pelo estresse que viveu. Obviamente pelas alterações hormonais, pelas mudanças comportamentais, tá? Que vai acontecer, e muito pela questão da própria virose. Quem tiver contato, quem teve coronavírus, em algum momento pode acabar desenvolvendo a fadiga crônica. E aí vai acontecer o quê? Vai ser diagnosticado às vezes com depressão ou fibromialgia. E aí vai começar a tomar fluoxetina, sertralina, Cymbalta, os medicamentos clássicos. Energia, nós temos usinas de energia no nosso corpo chamadas de mitocôndria. São as usinas, são as que fornecem energia para a gente. Então, quando a gente fala de estimular a mitocôndria, eu estou estimulando energia em você. Tamanha a importância disso que, por exemplo, existe uma gordura no corpo que emagrece. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a gordura marrom. A gente nasce com 70% aproximadamente, 60% da gordura é gordura marrom. Por quê? Para manter termogênese, para não congelar, para não ter problema, é mais fácil. E vai perdendo isso ao longo do tempo e muitas vezes transformando em gordura branca, que é péssimo. A gordura marrom tem, 1 milhão de vezes mais energia, mais mitocôndria, eu não lembro agora de cabeça o número, mas é imensamente mais, do que a gordura branca, porque ela produz energia. E como que a gente estimula isso? Exercício, comida, tudo, mas de suplemento. Coenzima Q10, estimulante mitocondrial. Essa coenzima Q10, para a gente produzir energia, imagina que você está numa usina de energia, que para pegar aquela energia vai passando de mão em mão, igual aqueles desenhos de formiguinha, tá? Que vai passando uma coisa de uma para outra. A coenzima Q10 é uma substância que tem no nosso corpo, que tem que ter, toda célula dentro da mitocôndria tem coenzima Q10. Isso não é um suplemento, por isso que não pode patentear, não se pode patentear aquilo que o corpo produz. Então essa coenzima Q10 está lá dentro da mitocôndria. E quando a gente desenvolve a fadiga crônica, o estresse, a gente perde coenzima Q10 e perde mitocôndria. E aí não consegue produzir energia. Quando, por exemplo, toma muito estatina, simvastatina, perde coenzima Q10. E aí vem a fadiga. Ô, Nilmar, você deixa de ser cabeçuda, já era para você ter me ligado, você está nessa questão. E eu sei por que nós vamos tratar. Prima é assim, gente.
Ainda mais quando é sistemático, não procura, sabe? Marcela, tá no caminho, tá? Claro que alimentação é básico. Hoje lá dentro da clínica, eu trabalhei muito tempo sozinho e hoje tem nutricionista que acompanha. Eu não deixo fazer tratamento sem passar com nutricionista, porque saúde começa comendo bem, alimentando bem, alimentação saudável. E entendam o seguinte, o conceito. Como boa parte dessas pessoas está querendo emagrecer também, com fadiga crônica, porque engordou, não pode fazer dieta restritiva. Não é momento. Carboidrato é um glicocorticoide, é um hormônio, é um alimento importante nesse momento. Não se corta carboidrato nesse momento. Eu tenho protocolos que a gente indica de cortar carboidrato, não tem problema nenhum nisso. Mas não nesse caso. Aí não deve fazer. Nilmar, puxão de orelha mesmo, depois nós vamos conversar sobre isso. Deixa eu até passar para vocês, porque tem gente que às vezes fala assim, mas isso é polêmico, não tem nada. Eu estava lendo uma matéria do jornal da USP, tá? Uma médica falando, questão do aumento do estresse, podendo levar a alterações hormonais, a insônia, aumento da fome, obviamente alteração de libido, alteração da menstruação e piora diagnóstico, aliás, pode causar e pode piorar o quadro de diabetes. Novidade nenhuma, tá? Novidade nenhuma. Por quê? Entenda o seguinte, cortisol está alto. Primeira coisa que ele faz, bloquear efeito da testosterona. Testosterona, o órgão do corpo que mais tem testosterona, é receptor é coração. Então você já está predisposto a ter doença cardiovascular e também a questão do diabetes, porque a testosterona ajuda nesse controle. Eu anotei aqui, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com as crianças. Por quê? A gente, como adulto, a gente xinga, a gente tem as nossas escolhas, a gente arruma um jeito de fugir, vai para alimentação, toma um vinho, enfim. Agora as crianças, elas estão acostumadas a ouvir só ordem. É assim que vai fazer, é assim que não vai fazer, e a gente dá o pescoção quando não faz direito. É mais ou menos isso. Só que, outro dia eu vi de uma pediatra falando, não vou entrar, tá, nesse mérito, mas ela defendendo a volta às aulas, porque as crianças estão adoecendo de outras coisas. 2 ou 3 mães essa semana me procuraram, aliás, estavam em consulta e perguntaram se eu atendia criança. Uma falou, minha filha tem 10 anos, engordou 5 quilos nos últimos 2 meses. Crianças roendo unha, crianças mordendo a camisa, principalmente as que infelizmente têm que ficar presas dentro de casa, dentro de apartamento. Eu sei que hoje as coisas já estão um pouco mais tranquilas, a pandemia está longe de acabar, muito longe de acabar, a questão de ter o contato com o coronavírus, mas as pessoas já estão saindo de casa, o que eu acho bom. Mantenham um cuidado, mantenham um controle, mas cuidem direitinho dessas crianças, porque elas estão muito estressadas. E aula online, gente, meu filho não está aqui, então eu posso falar, olha, aula online é um saco. É muito chato de fazer. Eu comprei alguns cursos quando a gente ficou com a clínica fechada, assisto porque tem muita gente dando. Hoje mesmo tem uma que eu quero assistir que é sobre fitoterápicos na gestação. Então tem aqui um caso para eu poder acompanhar. E de fitoterapia na gestação não tenho experiência, então tem um professor que, assim, que é uma referência, eu quero assistir a aula dele, mas é pegar uma aula de 50 minutos e assistir. A gente que tem um pouco mais de disciplina, agora criança, todo dia eu fico morrendo de dó, precisa fazer, é importante, mas elas estão estressadas, então a gente tem que encontrar um caminho, uma saída para isso. E vovó já contou que ele está ali do lado, daqui a pouco ele vai chegar aqui falando, papai, você falou que não é legal assistir aula, mas tem que assistir, tá? E os idosos, os extremos na questão de faixa etária. Por quê? Eu voltei a trabalhar, minha esposa voltou a trabalhar. Só que os idosos ainda tem gente que está deixando eles 100% presos dentro de casa. E eles também estão ficando muito estressados. E eles estão piorando muito das doenças. Eles estão se alimentando muito mal. Eles não estão conseguindo se cuidar. Eles estão precisando, estão pedindo, pelo amor de Deus, para sair de casa, para ter contato.
Tem gente que ainda pega e fala assim, doutor, tô preocupado, não, tô com 80 anos, não tô preocupado em encontrar coronavírus, não, tô com medo de ficar longe de todo mundo e morrer sem ver ninguém. Então tudo tem que ter bom senso, não tô falando que tem que sair fazendo aglomeração, mas aquela história de ficar 100% dentro de casa está adoecendo a todos, principalmente os extremos, crianças e idosos, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado. Não, era mais isso. E também, eu postei ontem, porque estava falando sobre esse tema, e eu gosto quando é postagem, ou quando é o tipo de aula, por exemplo, no Zoom, que aí a gente consegue compartilhar a tela, que não dá, que eu gosto muito de imagem, mostrando um gráfico, como que ao longo dos meses, até a parte da memória. Entendam o seguinte, a mesma via que produz o cortisol é o hormônio da sobrevivência, vai produzir os hormônios sexuais e vai produzir, por exemplo, pregnenolona. Então, se o corpo está pedindo muito cortisol, ele deixa de produzir pregnenolona, que é um hormônio para memória, que é um neurohormônio protetor, e passa a produzir mais cortisol. Fora que o estresse traz outras alterações também e a memória vai para o saco. Sim, coenzima Q10 ajuda. Alimentação é básico, tem que começar, tem que controlar, dar legumes, colorir o prato, tudo isso. Só que o que acontece? Eu explico muito isso lá no consultório, tem paciente aí também sabe. Se eu quero fazer uma prevenção, por exemplo, hoje eu dei um exemplo de cúrcuma, tá, para uma paciente. Então, se eu tenho um histórico familiar aí, uma avó, alguém na família que teve doença de Alzheimer, e eu sei que cúrcuma é importante no tratamento e na prevenção. Eu utilizando a minha cúrcuma na comida diariamente, eu estou prevenindo, porque eu vou usar isso 30 anos, porque o Alzheimer vai surgir, se surgir, com 70, 80 anos. Se eu estou apresentando um quadro, provavelmente aquilo vai ser pouco, não é que não deva usar. Aí eu posso mandar manipular a cúrcuma. Eu posso, por exemplo, mandar manipular com a coenzima Q10 ou comprar pronto. Tem um monte aí hoje para poder usar. Tem cápsula gelatinosa, tem cápsula mesmo de farmácia de manipulação. Agora, em alguns momentos eu posso precisar de uma dose mais alta. Aí a gente faz injetável, que normalmente não é nada para se manter por muito tempo. O padrão é fazer 2, 3 meses, o paciente apresenta uma melhora e depois mantém. Mas então sim, básico da pirâmide, alimentação, atividade física. Sobe um degrau, suplementação. Suplementar é dar além da comida. Sobe um degrau, ajuste hormonal. E assim a gente vai fazendo todo um tratamento. Diminuir o vício em açúcar. Atividade física. Terapia. 5-hidroxitriptofano por melhorar a serotonina ajuda. Cromo ajuda um pouco, não é isso tudo que dizem. O cromo, na verdade, ele melhora o funcionamento da insulina, assim como o vanádio. Dimena, GYMNENA, dimena, ajuda no controle também do açúcar. Inclusive pode ser feito em spray. Não vou ficar passando dose, porque senão vão falar que eu estou fazendo prescrição. Mas se anotou dimena aí, qualquer manipulação faz. Pode fazer em spray e jogar na língua. Tem gente que vai xingar, mas é exatamente o motivo. Mudar o paladar para que você não queira comer doce. A B12 baixa tem muito a ver com tudo que é parte neurológica. Tá? Então falou em memória, B12 tem que estar mais alta. Paciente às vezes com B12 baixa apresenta parestesia. Tem paciente com diagnóstico de Alzheimer, uma das coisas básicas da pesquisa é a vitamina B12. Então, por isso que eu estou falando, gente, começar do básico. Eu já desviei o caminho aqui, estava falando de estresse e já estou lá em Alzheimer. Começar do básico. Então, esse básico a gente vai perdendo ao longo dos anos. Menopausa é pausa da menstruação. Tá? É a última menstruação. Climatério pega um período antes, parou a menstruação e o depois. A menopausa é a última menstruação. Mas do mesmo jeito que os ovários vão se cansando e param de produzir estrogênio e progesterona, nós temos outros hormônios que vão diminuindo. Melatonina, hormônio do crescimento, testosterona, os hormônios tireoidianos. E por falar em hormônio tireoidiano, o estresse
o cortisol, ele altera a transformação do hormônio T4, que a tireoide produz, em T3, que é o hormônio ativo. Então, às vezes, a pessoa desenvolve um quadro de hipotireoidismo clínico, inchaço, queda de cabelo, indisposição, muito frio, dificuldade em emagrecer ou ganho de peso, mas o TSH, que é de avaliar a tireoide, normal. Por quê? A tireoide está trabalhando, mas não está convertendo T4 em T3. Tá? Vitamina D, Flávia, de 41, está dentro do normal, não é nada absurdo. Eu mantenho meus pacientes de 60 a 80. E ainda tem gente que liga, às vezes, assustado porque deu 180, não me preocupa. A insônia está muito relacionada, sim, à menopausa. Tá? Muitas vezes o calor da menopausa, o fogacho que vem de madrugada, atrapalha muito a qualidade do sono. Vitamina D de 14 pode aumentar com comprimido, mas vou te falar, você vai ter que usar uma dosezinha boa, tá? Não vai achar que 2.000 unidades por dia. Eu vou deixar, para não fazer prescrição, vou deixar uma dica. O mínimo que eu prescrevo para adultos são 10.000 unidades por dia. É possível, sim, fazer exame e já levar. Inclusive, quem é de fora, tem atendido muita gente de Barbacena, região, a gente sempre sugere. Tá? Tem algumas informações básicas que eu preciso, não é um exame padrão para todo mundo. Então, idade, sexo, objetivo, se usa remédio, enfim. Ligando lá, a secretária passa quais são as informações, faz tipo uma ficha inicial, manda o pedido de exame e a pessoa já vem com o exame pronto para a gente poder agilizar. Então, gente, olha quanta coisa por conta do estresse. Está estressado, ganha de peso, imunidade fica ruim, pode desenvolver ou piorar quadro diabético, piora a libido, por vários motivos, tá? Vai piorar a parte de libido, cansaço e indisposição, tireoide altera, então vira uma bagunça por conta do estresse. Estresse psicológico e estresse físico. Eu falo isso porque eu já atendi paciente com estresse físico mesmo, atleta, tá? Com overtraining, apresenta o mesmo quadro clínico, ele não tem um estresse psicológico, fala, poxa, eu estou bem, me sinto bem na questão de treino pra caramba, minha disposição estava boa, não tem problema psicológico, relação em casa, trabalho, tudo ok. Só que o gasto energético é muito alto, a demanda é alta e ele não está oferecendo o que o corpo precisa. Então, exemplo, vitamina C. Uma pessoa que roda, sei lá, faz bike, triatlo, uma atividade física extenuante. E aí a pessoa come por dia 100 miligramas de vitamina C. A gente não absorve tudo isso. Então o corpo absorveu 40. Só que ele está pedindo, porque você está gastando muito, 200. A matemática não fecha. Aí é onde entra o suplemento. Eu já tive um paciente há 3 anos, nossa, já vai para 4 anos isso, que me procurou, um homem de quase 2 metros de altura, e que estava e falou, diz, eu estou me sentindo mal, mas não é só pelo que eu estou apresentando, estou sentindo mal porque estão falando que eu estou com coisa da minha cabeça, que é frescura minha. Porque eu estou me sentindo muito cansado, eu quero acordar para trabalhar, estão falando que eu estou preguiçoso, mas não é isso. Aí fui conhecer, fui conversar, não é à toa que a gente fica ali pelo menos 1 hora batendo papo. O que ele veio contar? Professor universitário, e que tinha muitos problemas onde ele trabalhava, não era aqui em Juiz de Fora, porque ele queria fazer o negócio correto e lá ele não conseguia. E nadador, amador, mas que disputava competições. Só não ganhava dinheiro com a natação. E a natação dele não era coisinha de piscina, era espaço aberto, 10 quilômetros no mar, era esse tipo de coisa. Quando eu fiz a avaliação, a vitamina C dele, que o normal, pro tipo de padrão que ele fez, era de 5 a 15, a dele deu 0, alguma coisa. Tem alguns casos que ficam marcantes, então eu às vezes já até utilizei, sem dar nome aos bois, né, em aulas. Então, esses números ficam fáceis de guardar. E a dele estava, se não me engano, 0,6, 0,8. Eu falei, não pode, cara. Eu estou tomando 2 gramas por dia de vitamina C, daquelas de farmácia. Não pode. Eu falei, pode. Você está tomando 2 gramas, seu corpo está absorvendo 1 e está te pedindo 10. Isso não, esse tipo de exame ele não é 100%, mas ele dá uma direção para a gente do que está acontecendo no corpo. Porque tratamento e diagnóstico, dentro do que eu faço, é basicamente clínico.
Quadro clínico que direciona tratamento. Exame é complementar, ou seja, o exame vem para ratificar aquilo, para poder confirmar aquilo que a gente está imaginando. Mas tem muito paciente que chega lá que na primeira consulta já está se sentindo tão mal que eu sugiro, olha, vamos começar de uma vez. Você faz o exame para mim amanhã de manhã, vai demorar, que tem exame que demora 15 dias, vitamina C1, 20 dias, dependendo do que for solicitado, para ficar pronto. Então, ó, colhe o exame amanhã, começa o tratamento, que daqui 3 semanas você já vai me dar um feedback se melhorou ou não. Então, gente, estresse, fadiga crônica, síndrome da fadiga crônica, isso tem que ser tratado. Isso pode sim levar a um quadro de depressão, mas o problema começou aqui. Não quer dizer que a pessoa não possa tomar o remédio, tá? Às vezes naquele momento ela está precisando, eu não sou contra remédio. Mas a gente tem que começar do básico. Básico é alimentar bem, de acordo com a disposição, iniciar atividade física. Psicoterapia ajuda muito, meditação ajuda muito. Guardem, estimular mitocôndria, coenzima Q10, PQQ, L-carnitina. Coenzima Q10, a L-carnitina, a gente consegue comprar isso tudo. A própria creatina ajuda na parte muscular também. Magnésio, o nosso corpo, a tendência é a gente estar deficiente de magnésio. O nosso solo no Brasil tem pouco magnésio, tá? O magnésio está envolvido em mais de 200 reações metabólicas, bioquímicas no corpo, para formar serotonina, melatonina. Então, para o humor é fundamental. O magnésio ele é relaxante muscular. Se a pessoa tem carência de magnésio, o magnésio está de um lado, o cálcio do outro. Se eu diminuo o magnésio, o cálcio faz isso aqui, ó, tá ali na balança. Diminuir magnésio, o cálcio aumenta. Cálcio faz contração, magnésio faz relaxamento. Então, simples. Cãibra é sinal de diminuição de magnésio. Hoje a gente tem de magnésio aspartato, de malato, treonato, vários tipos. Mas o que eu sugiro? Faz reposição. Tremor de pálpebra é muito comum em diminuição de magnésio, porque está fazendo contração muscular. E como eu disse, o nosso solo é pobre. Então, às vezes, mesmo quem come direito. E outra coisa que eu conversei hoje com o paciente, eu até peço em alguns exames a dosagem de magnésio, mas é para poder dar uma direcionada, porque não é o ideal. 1% do magnésio está no sangue, 99% dentro da célula. A gente não consegue avaliar ele dentro da célula. A gente consegue avaliar no sangue. Como tem 1% ali, ele me dá uma direção. Mas imagina que você foi comprar um carro. Você olha para a roda do carro. Ele pode te dar uma ideia de que carro é, mas não vai te dar garantia. Então é mais ou menos isso. Você tem uma ideia. Por isso que a reposição é feita por parte clínica. Fala, meu amigo Bruno, esperando lá, hein? Nosso retorno, bater um papo de novo. Então, por isso que aí vem o cara pálido e fala o seguinte, mas tem que ver se está precisando mesmo, e vai ver como? No exame. O exame não dosa tudo, gente. Só que a gente aprende muito pouco ou quase nada na faculdade de medicina sobre essas reposições. Quando aprende muito, é quase crônico. Então, por exemplo, o alcoólatra tem uma diminuição grande de vitamina B1, então eu vou repor B1 no alcoólatra. São casos extremos. Não se faz avaliação, e a gente não aprende sobre isso. Eu já falei e vou trazer uma curiosidade. Eu tive a curiosidade de conhecer a ortomolecular quando um tio meu começou a me perguntar, Júnior, para que serve zinco? Para que serve magnésio? Você já ouviu de coenzima Q10? Poxa, nunca ouvi porcaria nenhuma disso. E aí? Por que não me ensinaram isso? E aí eu estava no Rio, vi um folder de uma pós-graduação de medicina ortomolecular, nem sabia o que era, que na faculdade não falava nada disso. Joguei na internet, me identifiquei, falei, poxa, é isso que eu quero trabalhar. E aí fui fazer a pós-graduação e fiz vários cursos depois, para a gente poder ir aprendendo, continuo fazendo, vou continuar fazendo, pregando a bunda e estudando para isso. Magnésio, glicina, na verdade o glicina, tanto magnésio, zinco, cobre, quando a gente fala glicina, é uma forma boa de absorção, tá? Muito obrigado, viu, Cláudio? É uma forma boa de utilizar, de glicina, magnésio quelato ou glicina. Só que, por exemplo, a gente pode usar o aspartato, magnésio, que já vem com ácido aspartico, que aí já te dá mais disposição. O magnésio treonato
é muito utilizado em questões neuropsiquiátricas, que ele é melhor para atravessar o que a gente fala barreira hematocefálica. Muito falado hoje do magnésio de malato. Já ouvi colegas falando que só usam magnésio citrato. Doutor, qual que é o melhor para mim? Não sei. Então, na dúvida, use. Tá? Não deixa de usar. Tem muita gente que compra em sachê magnésio PA para tomar na água. É um bom magnésio, mas o sabor é péssimo. Eu normalmente não indico, mas não tem problema. Ômega 3, porque a questão do estresse leva a uma inflamação crônica, tá? Sem falar em quem passou pela virose, aí principalmente. Então quem passou pelo estresse, inflamação crônica, o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. Eu estou procurando aqui que eu não consegui liberar um trabalho, acabei pagando caro um trabalho imenso que saiu essa semana no Lancet sobre ômega 3 e ômega 6. Ainda não li o trabalho todo. É o tipo de trabalho melhor de se avaliar, porque é aquele trabalho que eles pegaram e analisaram trabalhos dos últimos, se não me engano, 30 ou 40 anos. Basicamente para falar para que serve um ômega 3 em saúde cardiovascular. Que a gente sabe, a gente prescreve, mas mais uma vez para poder reforçar a importância. Pode sim. Por exemplo, quando a pessoa tem tendência à litíase renal, a pedra nos rins, que na imensa maioria das vezes é por cálcio, tá? Por calcificação, a gente usa magnésio e usa a vitamina K2, MK7. Tá? Escreve MK7, mas é a vitamina K2, para poder evitar essa calcificação. E aí a gente consegue diminuir isso. E nessa área da medicina tem muitas coincidências que acontecem, né? Porque as pessoas questionam, alguns, eu não me preocupo mais com essa questão da opinião, só que as pessoas vão melhorando, a gente vai tratando e vai melhorando, porque é básico, é começar do básico, tá? Instagram já vai me bloquear aqui, quero voltar a lembrá-los que eu comecei falando de estresse, continuei falando sobre estresse um pouco, desviei o caminho. Semana que vem não tem tema. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver alguma dúvida, emagrecimento, doutor, dá tempo de emagrecer? Verão está chegando. Começamos primavera agora, mas tudo bem. Sobre o próprio estresse, sobre menopausa, chip, que vocês gostam de falar chip, sobre andropausa, sobre Alzheimer, Parkinson, se tiver dentro da minha linha de trabalho, né, não vem com nada muito fora que às vezes eu não vou saber. A live de semana que vem, então, aberta. Vou colocar a caixa de pergunta, vocês vão mandando, não vou responder tudo na hora, que a ideia é deixar para live, vou printar tudo, anotar tudo para mandar para vocês. E no dia também vou deixar aberto. Então um negócio aqui que dá para colocar, eu nem sabia, tá, gente? Matheus outro dia roubou meu celular aqui, sábado à noite, e fez uma live com uma amiga aqui, estavam brincando em casa, do meu celular, live de perguntas. Aí me chamou a atenção, falei, vou fazer isso, nem sabia que existia. Ó, Peter perguntou aqui, os urologistas não falam com os pacientes sobre isso. Não sei, mas, por exemplo, sobre hormônio, não tem por que eles não falarem. Eu fiz ano passado uma live aqui com um colega urologista clássico, já de 30 anos de urologia, e eu não preciso trazê-lo aqui, eu tenho o consenso da Sociedade Brasileira de Urologia de 2017, que fala da importância de testosterona. Não causa câncer, previne doença cardiovascular, ajuda no diabetes. Diagnóstico de baixa testosterona não é só parte sexual, tá? Não é só ereção, libido, testosterona baixa, indisposição, tá lá no consenso. Depressão, fadiga. Então, não sei por que eles não falam. E tinha mais alguma coisa que alguém colocou aqui que eu queria comentar e acabei esquecendo. Pera aí. Gente, esqueci. Me perdi aqui. Vou deixar a live gravada. Me ajudem a passar isso para frente. Tudo isso a gente tem trabalho científico e tem muita experiência clínica, ver muito resultado. No mais, só que eu falei de rapidinho, de estresse, de fadiga adrenal, essas coisas. Um vírus que está muito relacionado, vírus do Epstein-Barr, tá? A gente tem como avaliar, às vezes a pessoa teve infecção a mononucleose há muitos anos. E outra coisa, eu não falei de fitoterápico, tem no meu Instagram aí falando muito
Sou apaixonado pelo que eu brinco, dupla Batman e Robin, a ashwagandha, a rhodiola, os adaptógenos ajudam a modular cortisol. Então quem quiser utilizar ajuda bastante, melhora a disposição. Não gosto de usar à noite que tem gente que fica mais acelerado, tá? Então eu gosto de utilizar mais pela manhã. Ashwagandha, rhodiola, ginseng, tudo isso. Prima, nós vamos marcar depois um bate-papo, tá? Para saber melhor disso aí. Ideia ideal de que devemos buscar acompanhamento para reposição? Como assim, Neuza? De quem? Na verdade, acompanhamento hormonal, todo mundo tinha, eu acho que deveria fazer. Tem idade? Teoricamente, sim. Você vai fazer a avaliação hormonal a partir de 40 anos. Só que, por exemplo, vocês mulheres, eu uso ou usei anticoncepcional há muito tempo. Eu já peguei paciente de 16 anos, essa semana passada, uma menina de 16 anos com a testosterona 15. Isso é lá no chão, lá no pé, tá péssima, por conta do anticoncepcional. Gosto muito, Maria do Carmo, de óleo essencial. Não tenho experiência como médico, falando em trabalho científico, essas coisas, não tenho conhecimento. Sei que ajuda. Aqui em casa a gente utiliza. Como é que chama, Carol, aquele? Do Terra. A gente usa aqui o da do Terra. Aí, por exemplo, na hora de dormir, ela costuma colocar um pouquinho lá o de lavanda. Então tem os óleos essenciais, mas não tem conhecimento para passar para vocês. Isso aí que ajuda. Fabi, tem que te responder lá no zap dos exames, tá? Só que hoje não deu, mas daqui a pouco eu já dou uma olhada e te dou um feedback. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado a quem esteve aqui dando atenção. A live vai ficar gravada, então se quiser, manda para todo mundo, marca a gente aí que ajuda. Já temos 4 lives preparadas. Outubro dedicado muito a vocês, mulheres. Semana que vem ainda estaremos em setembro, mas a partir de outubro, dedicado a vocês, mulheres. Outubro rosa. Vou fazer uma live falando sobre a visão da ortomolecular na prevenção do câncer de mama, ok? Sobre os cânceres de modo geral, mas principalmente do câncer de mama. Vai ser em outubro, se não me engano, dia 14. Dia 7 de outubro, doutora Ana Carolina vai estar comigo. Que muita gente perguntando para ela sobre dicas, negócio da gestação, o que a gente está fazendo. Então eu quero organizar, trazer para vocês o que a gente fez antes, quando a gente programou de ter esse bebê. Agora a gente sabe que é uma menina. O que a gente está fazendo durante. Qual é a ideia para fazer no depois. Mas o que a gente puder deixar de dica, de prático aqui. Igual eu já falei, eu não posso ficar prescrevendo. O Conselho de Medicina me corta. Mas algumas dicas eu consigo trazer para vocês que vão ajudar bastante. Então, dia 7 de outubro, a doutora Ana Carolina vai estar aqui comigo. Nós vamos pensar que se a gente vai estar aqui junto, se eu vou estar aqui ela no quarto, se eu vou estar no consultório ela no dela, enfim. Vamos conversar sobre esse momento mágico que a gente está passando. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Fiquem com Deus.